E começando a revisão dos episódios 20 e 21 de Boruto. Pois bem, seguindo os acontecimentos do episódio anterior, temos um pequeno embate entre Sasuke e um misterioso personagem que revela-se como um garoto possuindo o Sharingan, o Shin. Aqui podemos ver que a falta de um braço não é empecilho para que o Sasuke use ninjutsus. Ele consegue fazer selos com uma mão, assim como já vimos o Haku e o Minato fazendo anteriormente. Enfim, após o Shin escapar, aparentemente se aproveitando da surpresa do Sasuke ao ver alguém com o Sharingan, e um pequeno resumo dos acontecimentos do episódio anterior, vemos o Naruto recebendo uma mensagem do Sasuke e em seguida ligando para o Kakashi que estava tirando férias. Aqui tivemos uma diferença sutil em relação ao mangá. O Kakashi presume que se o garoto tinha o Sharingan, ou ele era um sobrevivente dos Uchihas, ou era alguém relacionado a ele, entre aspas. Porém, no mangá, ele revela sem muita cerimônia que o Shin estaria relacionado ao Orochimaru. Eu acho que essa cena ilustra bem que o Naruto ainda é um Hokage novato. Ele ainda precisa da ajuda de seus antecessores para certos assuntos. Certamente ele nunca conseguiria chegar a essa conclusão sozinho. Um detalhe interessante sobre essa cena é que ela também ocorre na light novel Konoha Shinden. Não confundam com Konoha Hiden, que é outra light novel. Basicamente, é uma história que acontece em paralelo ao Gaiden, enquanto o Kakashi e o Gai estão tirando férias na Vila das Fontes Termais, sendo acompanhados pela Mirai. Até que seria uma boa ideia se adaptassem Konoha Shinden após o Gaiden, apesar de serem histórias que na prática acontecem ao mesmo tempo, pois se tentassem mesclar as duas histórias, ficaria meio confuso. O vilão de Konoha Shinden é um Jashinista que não tem absolutamente nada a ver com o Shin, a menos que criassem alguma conexão entre eles e seus objetivos. Bom, e prosseguindo, temos uma cena com o Shin conversando com o Shinpai, o encapuzado, que na época em que foi mostrado no mangá, todos achavam que seria o Shisui, mas isso não vem ao caso agora. O que eu achei estranho é que a voz dele não condiz com a voz de alguém que não tem dentes. Todos já devem saber que, por uma certa razão, o Shinpai não tem dentes. Ele deveria soar como um velho banguela falando, mas que seja, né? Voltando ao escritório do Hokage, a Sarada acaba descobrindo que o Naruto vai se encontrar pessoalmente com o Sasuke e decide segui-lo. Um detalhe sobre essa cena é que o Naruto deixa um Bushin no escritório para se encontrar com o Sasuke. Aí talvez alguns se perguntem, então por que ele não faz isso para passar mais tempo com sua própria família? Vemos que ele até faz isso, mas em situações específicas, quando ele realmente tem a necessidade de estar lá pessoalmente. Passar mais tempo com sua família não é exatamente uma prioridade do Naruto. Como eu já falei aqui, ele é obcecado por seu trabalho, ele trabalha até quando não é necessário. Mas enfim, a Sarada passa no hospital e troca de roupa para a versão do Kishimoto, que vemos no Gaiden e no filme. O que pode indicar que a versão do Ikemoto seja apenas um traje civil dela, enquanto a versão do Kishimoto é o traje de missão. Enfim, prosseguindo com a história, Sarada e Chocho seguem o Naruto enquanto são observadas por uma criatura com Sharingan, apelidada de Mini Jubi na época que o Gaiden saiu como mangá, que aparentemente consegue compartilhar sua visão com os vilões. Enquanto isso, Shin recebe uma missão para capturar a Sarada. No mangá essa cena teve um impacto muito maior, pois teve um close no olho do Shinpai, com um rosto deformado e grampos abrindo suas pálpebras. Consequentemente, Sarada e Chocho acabam enfrentando o Shin em um combatezinho rápido bem fiel ao mangá, mostrando um ótimo trabalho em equipe e sincronia entre elas. Porém, o Shin se mostra mais habilidoso e elas são salvas pelo Naruto antes que a situação piore. Acho que a falta de uma cena em que o Naruto percebe que elas estão o seguindo fez muita diferença, pois no anime fica parecendo que ele surgiu do nada. Já no mangá eles contextualizaram muito melhor a aparição dele, como se ele já estivesse dando meia volta para encontrá-las e acabou se deparando com o Shin. Pois bem, o Shin mostra que além de ter o Sharingan, também possui o Mangenkyo Sharingan, com a habilidade de controlar armas. Sendo assim, o Naruto decide que não vai pegar leve com ele e usa o modo Kyuubi em uma cena
épica, parando todas as lâminas com 9 mãos de chakra, fazendo uma referência às caudas da Kyuubi. Se bem que essa cena teve mais impacto no mangá. O interessante é que o design é o mesmo que vemos no Gaiden, o design do Kishimoto e não o design de Tetsuya Nishio ou do Ikemoto, o que sinceramente me deixa muito triste, pois o design do manto da Kyuubi do Ikemoto é o melhor entre os 3. O traço do Tetsuya Nishio mais os designs de trajes e transformações do Ikemoto são uma combinação perfeita. Mesmo que você não goste do traje da Sarada, você tem que admitir isso. Bom, e continuando, apesar do Naruto ter dito que não iria pegar leve, claramente ele subestima o Shin mandando apenas braços de chakra e até o elogiando por desviar. Talvez isso mostre que os anos deixaram o Naruto meio relaxado, meio arrogante em relação aos inimigos que ele enfrenta, que na prática são todos mais fracos do que ele. Enfim, prosseguindo, após o Shin escapar com a ajuda da criatura misteriosa, o Naruto decide levar as duas na viagem, assumindo que elas estariam mais seguras com ele. E a partir daqui vemos todo o vínculo entre Naruto e Sarada sendo construído, onde o Naruto representa a figura paterna que ela nunca teve. Algo bem parecido com a relação entre Boruto e Sasuke, onde o Sasuke é alguém que preenche o vazio deixado pelo Naruto na vida do Boruto. Mas isso não vem ao caso agora. Enfim, chegando ao final do episódio, eles já estão próximos à torre, mas decidem fazer uma pausa por culpa da Chocho como sempre. Sendo assim, a Sarada decide ir na frente, dando a desculpa de ir ao banheiro. E nesse momento vemos ela despertando o seu Sharingan. Por causa dessa cena, anteriormente muitos achavam que o Sharingan dela seria despertado de forma diferente de um Uchiha convencional. Mas pelo jeito o episódio 15 descarta essa possibilidade. Bom, isso é discussão para o próximo episódio. E por fim, o episódio termina com um feliz reencontro entre aspas entre pai e filha, onde o Sasuke aponta uma espada para Sarada, achando que ela é uma inimiga. Agora vamos ao episódio 21. Após um resumo dos acontecimentos, a Sakura acorda e tem uma conversa com a Shizune, que diferente do mangá teve várias revelações interessantíssimas. Em um certo momento, basicamente a Sakura diz que teve o pressentimento de que se o Sasuke estivesse por perto, a Sarada também seria envolvida nos conflitos. Isso se refere ao que é dito pela Karin em Sasuke Shinden, que o Sasuke sempre tem que estar viajando, pois a simples presença dele na vila coloca a vila em risco. Esse diálogo foi importante, pois minimiza a situação do Sasuke em relação a não fazer parte da vida de sua filha, indicando que a decisão vem dos dois lados, do Sasuke e da Sakura. Pois bem, voltando ao encontro familiar desastroso, o Sasuke para o seu ataque ao ouvir a Sarada gritando e finalmente a reconhece, o que é compreensível, pois ele não vê a menina há pelo menos 10 anos, ninguém avisou que ela estava indo lá e ele acabou de ser atacado por um garoto misterioso com Sharingan. Não é a roupa vermelha vagamente semelhante à da Sakura que faria ele a reconhecer, como alguns malucos estavam dizendo na época em que o Gaiden saiu, tentando achar pelo em ovo. Pelo amor de Deus, né? Não forcem. Enfim, após a Sarada questionar o Sasuke sobre quem realmente é sua mãe, voltamos a Sakura com mais algumas revelações que mudam toda a noção que tínhamos sobre o despertar do Sharingan da Sarada. Já começamos com um diálogo da Shizune indicando que a Sarada já tinha o Sharingan há muito tempo. A conversa entre elas não é completamente revelada, não sabemos quando ou em que circunstâncias o Sharingan da Sarada foi despertado. Mas a Shizune reafirma que um trauma emocional é o que faz o Sharingan despertar, e presume que a ausência do Sasuke tenha afetado o coração dela sem que ela percebesse. Em resumo, o Sharingan da Sarada é como qualquer outro Sharingan, não é um Sharingan especial que se desperta por sentimentos positivos como muitos achavam anteriormente, inclusive eu. Aqui também vemos que aparentemente a Sakura não queria que a Sarada descobrisse sobre o passado do Sasuke, que um dia ele foi inimigo de Konoha, por isso mesmo nunca falou sobre aquela foto. O que também acaba explicando os motivos da Sarada saber tão pouco sobre seu pai ou mesmo sobre o passado de seu clã. Tudo está de alguma forma relacionado às coisas que o Sasuke fez no passado, revelando que um dia ele foi um Nukenin,
um criminoso. Enfim, continuando, voltamos a Sarada e Sasuke, onde o Sasuke simplesmente ignora todas as perguntas da Sarada sobre a foto ou o motivo dele não estar por perto, apenas respondendo não tem nada a ver com você. Após ela sair completamente transtornada, o Naruto pergunta ao Sasuke se não seria melhor contar a razão pela qual ele não volta à vila. E temos um flashback bem diferente do que acontece no mangá, sendo uma simples conversa entre Naruto e Sasuke, enquanto no mangá é uma reunião entre os 5 Kages, onde o Sasuke discute sobre suas descobertas em relação a Kaguya, os motivos dela tentar criar um exército e a possível existência de uma calamidade muito maior do que a própria Kaguya, já servindo como uma ponte para o conteúdo que vemos durante o filme. Porém, aqui tivemos um foco muito maior nos motivos do Sasuke em não querer que a Sarada saiba sobre sua missão, assumindo que ela ficaria ansiosa desnecessariamente. E ao terminar o flashback, o Sasuke diz que ela tem a Sakura, não tem com o que se preocupar. Em resumo, o Sasuke é como o Hohenheim em FMA. Ele acha que sua filha está melhor sem ele, que manter contato é algo que não vai fazer bem a ela, mesmo que isso signifique que um dia ela terá ressentimentos contra ele. Não é que o Sasuke é um pai desnaturado, ele mesmo se considera uma influência negativa à sua própria filha. Ele sempre está à procura de redenção, ele sempre carrega o peso de seu passado. Bom, após mais alguns acontecimentos onde vemos o Naruto tentando consolar a Sarada e a Sakura fugindo do hospital, o Shinpai finalmente revela sua face e seu objetivo, o renascimento da Akatsuki. Enquanto isso, o Sasuke reflete sobre a cagada que acabou fazendo, mostrando que ele não é alguém insensível, até que sente algo estranho. Enfim, os Shins aparecem atacando Naruto e Sarada que estavam fora da torre. Porém, o Naruto se concentra em defender a Sarada enquanto o Sasuke ataca os inimigos em pleno ar. Em resumo, foi uma luta rápida assim como no mangá, mas que infelizmente não consegue passar o mesmo impacto do mangá, principalmente pela animação pobre em comparação a outras lutas que tivemos anteriormente. O Sasuke aparentemente resolve a situação sem problemas, mas quando vai finalizar os vilões, o Shinpai mostra sua carta na manga. Ele controla a Kusanagi do Sasuke e empala o Naruto. No momento em que ele pegou a Kusanagi, colocou alguma coisa na espada, provavelmente relacionado ao selo que ele tem na mão, que lhe permitiu controlá-la com seu Mangekyou Sharingan. Além disso, Sasuke também foi atingido pelas lâminas ao tentar defender a Sarada. Aparentemente, além de controlar armas, o Shin também consegue paralisar quem é atingido por elas, o que acaba deixando Naruto e Sasuke sem reação alguma. Eu lembro que na época em que essa luta aconteceu no mangá, gerou uma comoção infernal. Ai meu Deus, como assim? O Naruto foi empalado enquanto estava no modo Kyuubi. Como assim o Sasuke não usou o Susanoo? Como os caras que derrotaram a Kaguya foram quase mortos por um Zé Ninguém como o Shin e blá 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 blá. Como sempre, o fandom de Naruto se dedica em julgar e nunca em analisar a situação. Lembrem-se que no capítulo 308, o Sasuke cita que sua Kusanagi é especial, do tipo que não pode ser bloqueada. E na guerra vimos que ela conseguiu empalar o Madara, com Senjutsu do Rikudou, sendo o Jinchuriki do Jubi e tudo mais. Então não é impossível que ela consiga empalar o Naruto. Ah, mas ela não caiu no magma na luta contra a Kaguya? O que caiu foi a bainha da espada. A última vez que vimos a espada em si em Naruto foi depois que ela estava cravada no Madara. Ele pega ela e joga ela em algum canto. E levando em conta que o Sasuke a usa no The Last, ela foi recuperada. Talvez a atual tenha apenas uma nova empunhadura. Talvez muito mais pela mudança no design do personagem. Já sobre o Sasuke não usar o Susanoo, para quem não leu o mangá, isso será respondido no próximo episódio. Eu não sei porquê, mas parece que o fandom acha que todo anime e mangá usa o mesmo nivelamento de Dragon Ball, onde o personagem mais forte, com o maior ki, nunca pode ser vencido por alguém bem mais fraco, ou pelo menos na maioria das vezes. Já nessa franquia que engloba Naruto e Boruto, não funciona assim. Naruto e Sasuke não são invencíveis. Se o Shin quase conseguiu vencê-los, é porque ele foi esperto, ele soube usar suas habilidades
Ele fez uso da arrogância deles em subestimá-lo e pegou ambos desprevenidos, sem contar que o Naruto está enferrujado, não é mais um garotão de 16 anos que treina a toda hora, e o Sasuke está nerfado. Como eu falei na revisão do capítulo 15 do mangá, a estratégia e as circunstâncias em que a luta acontece definem o rumo da luta, e não o nível individual de cada personagem. Naruto nunca foi sobre níveis de poder. Sempre foi sobre quem consegue tirar proveito da situação e superar aquele inimigo que tem um poder muito maior. Isso vale até para lutas com um nível titânico, como a luta contra Kaguya. Naruto e Sasuke, dependendo unicamente de seus poderes, sem nenhuma estratégia e sozinhos, teriam perdido. Se eles venceram a Kaguya, foi pelo trabalho em equipe. Bom, continuando, como todo bom vilão, o Shin começa a se distrair com seu discurso sobre a paz, fazendo as pessoas pararem de evoluir, assim como Naruto e Sasuke, que ficaram estagnados pela paz e levam um pau bem dado da Sakura. Acho que tanto no anime quanto no mangá faltou uma cena de transição aqui, mostrando como a Sakura chegou lá e conseguiu pegar o Shin de surpresa, mas que seja. E chegando ao final do episódio, tudo parece ter se acalmado quando o Shin mais uma vez surpreende a todos, conseguindo escapar e tentando levar a Sarada junto. Mas a Sakura entra na frente e acaba sendo levada ao esconderijo do inimigo, o que não acontece no mangá, pelo menos não dessa forma. O Shin leva a Sakura de propósito por saber que ela é uma ninja médica. E assim o episódio termina. Agora, terminando o vídeo, tentarei ser breve, pois a revisão já está bem longa. Devo dizer que o que mais me surpreendeu nesses dois episódios é a rapidez em como toda a história está sendo contada. Por exemplo, o episódio 20 sozinho foi equivalente a 3 capítulos do mangá. E olha que ainda tiveram resumos no início dos episódios, o que para mim foi um tempo mal utilizado, pois poderiam ter usado esses resumos para focarem um pouco mais em outras coisas, como por exemplo, detalhes sobre o passado do Shinpai. Nada muito extravagante, apenas alguns rápidos flashbacks. Ainda é cedo para dizer, mas eu sinto que o Shinpai terá o mesmo tratamento que vimos no mangá, um personagem jogado do nada que está ali apenas para que Naruto e Sasuke tenham alguma relevância. Afinal, apesar do foco do Gaiden ser o drama familiar, isso ainda é um Battle Shonen, então é necessário criar alguma ação e a subtrama do Shin existe exclusivamente para esse propósito. E por falar em drama familiar, as adições que foram feitas nesses episódios, principalmente no episódio 21, com toda a conversa entre Shizune e Sakura, que no mangá acontece em uma página, foram fenomenais e adicionaram muito ao enredo do Gaiden, respondendo várias dúvidas deixadas pelo Gaiden e até mesmo deixando a situação um pouco mais realista. É bem evidente o cuidado que os roteiristas estão tendo em contextualizar melhor toda essa situação do Sasuke para que ele não fique parecendo um pai ausente sem razão, mostrando as razões dele e da Sakura em manter a Sarada afastada de qualquer questão envolvendo ele e sua missão. Porque o mangá meio que passa uma sensação de indiferença, justamente pela falta desses pequenos detalhes e explicações. Bom, mas eu já falei muito sobre isso na revisão. Já nas questões técnicas, como animação e traço, ambos os episódios deixaram a desejar em algumas cenas, principalmente o episódio 21 em relação à luta contra o Shin, como eu já citei. Mas provavelmente isso se deve pelos quadros secundários estarem sendo feitos por estúdios terceirizados, e não pela equipe principal, como o episódio anterior. Infelizmente, nem sempre podemos esperar uma animação aceitável em todo o episódio. O que a Pierrot vem fazendo com Boruto ultimamente, mantendo a animação com uma qualidade constante, é quase tirar leite de pedra com a equipe e tempo limitado que eles possuem. Esse método de intercalar a produção dos episódios entre a equipe principal e estúdios terceirizados é a melhor opção nesse momento. É melhor que você tenha um ou outro episódio cagadinho do que um arco inteiro com a animação cagada.
Agora, chegando ao fim, falarei um pouco da Cho-Cho, que teve um destaque considerável nessa parte da história. Eu sei que muita gente no ocidente não gosta dela, a considera irritante e seus momentos de alívio cômico forçados e sem graça. Eu entendo todos vocês, eu também não sou muito fã de comédia em Battle Shonen, mas eu digo para irem logo se acostumando com ela, pois vocês devem levar em consideração que ela é uma personagem focada no alívio cômico. Ela é equivalente ao Lee e ao Guy nessa geração. Aquela personagem espalhafatosa que age por impulso e não precisa de grandes motivações para justificar as besteiras que faz ou fala. Mas quando mostra suas habilidades de verdade em uma luta séria, é aí que ela realmente brilha. Então tenham paciência, certo? A Cho-Cho pode ser uma personagem chata agora, mas no futuro, quem sabe, certamente muitos de vocês que estão reclamando e metendo pau nela agora se tornarão fãs dela. Bom, então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.